Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Spoilers da Vida, para você que gosta de ouvir histórias e insights que vão te tirar da zona de conforto. Aqui eu vou falar sobre comportamento, inovação, coaching e programação neurolinguística. Toda semana vai ter um novo episódio para você curtir. Olá, seja bem-vindo ao quarto episódio do podcast Spoilers da Vida. E nesse episódio eu vou falar sobre ansiedade. E eu vou falar sobre ansiedade com foco no mundo diferente, no mundo que nós estamos hoje em dia. Um mundo que é complexo, que é fora de controle, que é imprevisível, que é rápido, que é instável, o chamado mundo VUCA. Essa nomenclatura VUCA, ela surgiu nos anos 90 pelos militares dos Estados Unidos, e essa nomenclatura, mundo VUCA, ela se refere a um acrônimo que surgiu nos anos 90 pelos militares dos Estados Unidos, que significa volátil, incerto, complexo e ambíguo. São as características do mundo como a gente vê ele hoje em dia, E eu vou explicar cada uma dessas características só para contextualizar vocês antes de falar um pouco sobre a ansiedade. Até porque esse mundo atual, ele é responsável por muitas mudanças na nossa forma de se comunicar, mudanças na política das empresas, nas regras, empresas que impõem cada vez mais metas agressivas, que trabalham com a meritocracia, mas fazendo com que as pessoas trabalhem mais horas por dia. E tudo isso influencia um modelo mental que traz muita ansiedade, muita angústia. Por isso que eu vou contextualizar falando um pouco sobre o mundo VUCA. O V é de volatilidade. O mundo que antigamente era previsível, onde as empresas traçavam estratégias de 5, 10 anos e às vezes até 20 anos, fazia com que as pessoas tivessem mais previsibilidade de como seriam suas carreiras, do que aconteceria ao longo dos anos, e muitas pessoas costumavam se aposentar nas próprias empresas em que começaram a trabalhar. Hoje em dia, o mundo é tão volátil que o planejamento de 5 anos é considerado uma coisa absurda, tanto para o lado empresarial quanto para o lado pessoal. Nós não sabemos o que vai ter de tecnologia e nem como o mundo vai estar daqui a 5 anos. E no lado da ansiedade, isso tem relação direta por conta das nossas expectativas, o que a gente planeja para o futuro e como as coisas vão mudando de forma tão rápida que a gente acaba quebrando as nossas expectativas. O U é de incerteza. Muitas vezes na nossa vida, a gente planejava o futuro olhando para o passado ou revendo as nossas experiências anteriores e até mesmo dados históricos. Hoje em dia, essa estratégia, dada a volatilidade do mundo, a quantidade de mudanças e a rapidez com que elas acontecem, muda totalmente o cenário de previsibilidade. E com isso, as pessoas que têm aquela característica de tentar mapear todas as possibilidades e riscos acabam entrando no modelo de ansiedade por não saber o que pode acontecer, ou acabam tentando se preparar para todas as possibilidades que possam acontecer. Isso faz com que elas acabem procrastinando ou acabem desistindo dos próprios planos. No mundo VUCA, com essa volatilidade e incerteza, a melhor estratégia é começar rápido, testar e corrigir o quanto antes. O C é de complexidade. E o mundo hoje, o mundo que era simples, que era previsível, que era controlado, que trabalhava numa política de comando e controle, com regras claras e uma política que as pessoas podiam seguir, mudou. Hoje em dia nós temos variáveis e conexões e interdependências que transformam esse mundo cada vez mais complexo, e a tomada de decisão não tem simplesmente uma resposta certa. Hoje ela pode ter diversos caminhos que levam a uma solução correta. E o A é de ambiguidade. E aí, falando sobre essa incerteza, volatilidade e complexidade do mundo, é óbvio que existe uma falta de clareza e que os problemas não são vistos como algo simples e dicotômico, algo que tem simplesmente uma resposta, ou é isso ou é aquilo. Hoje em dia, às vezes é isso e também é aquilo. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais do cenário do mundo VUCA, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para vocês assistirem. Bem, mas o que isso tudo tem a ver com ansiedade? Bom, a ansiedade, de forma bem simplista, é quando você fica excessivamente passando o seu tempo presente pensando no seu futuro. E geralmente esse pensamento do futuro, ele é com medo, é com receio, é com angústia, é imaginando possibilidades que você precisa tratar para evitar que você tenha um problema, para evitar que você passe por uma situação difícil. Então você imagina que no mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, você prever o futuro, você ficar pensando sobre um futuro, é realmente muito difícil, porque o seu futuro é imprevisível, totalmente imprevisível.
Por isso que hoje em dia a Organização Mundial de Saúde já identificou que 1/3 da população mundial sofre de algum tipo ou algum nível de ansiedade. Mas por que se fala tanto de ansiedade hoje em dia? Bom, tem diversos fatores. O primeiro é que o mundo realmente mudou, o mundo está mais dinâmico, o mundo exige que as pessoas se adaptem de forma mais rápida às mudanças e nem todo mundo está preparado porque na nossa cabeça, o nosso mindset foi preparado para um mundo lento, para um mundo previsível, para um mundo controlado, para um mundo simples, onde a gente estava preparado para aquele modelo de indústria 3.0, de indústria 2.0, onde a política era do comando e controle, a gente tinha regras, a gente tinha horários, a gente tinha um cronograma e era mais fácil seguir isso e saber o resultado final. Hoje em dia, saber o resultado, seja de um projeto, de um processo, de um serviço, é mais difícil, principalmente pela quantidade de variáveis e conexões que existem entre as pessoas, entre as empresas, na própria comunicação. Vou dar um exemplo simples. Antigamente, um restaurante só precisava se preocupar em servir bem o seu cliente, fazer uma comida gostosa. Hoje em dia, ele tem que se preocupar se o seu cliente está entrando numa rede social para falar bem do restaurante. Ele precisa saber se o review dele num site como TripAdvisor, por exemplo, tá bom para que as pessoas venham visitar os restaurantes deles. Então, existem muito mais variáveis que com a internet, com a evolução da tecnologia, com a evolução da comunicação, surgiram e que precisam ser trabalhadas, que precisam de atenção. Então, a ansiedade, ela tem diversos fatores que podem causá-la. Um deles é o genético, obviamente, que existem estudos hoje em dia que mostram que a ansiedade pode ter um fator genético e de histórico familiar. Então, se você tem casos, por exemplo, de síndrome do pânico, de transtorno de ansiedade generalizada ou qualquer outro nível de ansiedade na sua família, é importante que você procure um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para que você trabalhe nesse cenário antes que ele se agrave. Outros fatores que ocorrem são fatores ambientais, por exemplo, pressão no trabalho, pressão para entregar um projeto, pressão para falar em público, fazer uma apresentação ou situações de dificuldade familiar, uma doença que você não previa, alguma coisa que você está tendo que dar uma atenção e que está te tirando do foco, uma situação de medo de perder o emprego, de expectativa excessiva em algo fora do seu controle, algo que você gostaria muito que acontecesse no seu futuro, mas que você não tem controle sobre isso. Vou dar um exemplo simples, uma gravidez. Você gostaria muito que tudo ocorresse bem até o final da gravidez, mas você não tem total controle sobre o que vai acontecer. Existem também os fatores emocionais, como por exemplo uma desilusão amorosa, um evento traumático, como por exemplo um acidente de carro, um assalto, ou até um trauma de infância. De forma genérica e resumida, a ansiedade está ligada ao seu cérebro, criando cenários do futuro, mais ou menos como o Doutor Estranho faz, para que você veja todas as possibilidades de risco e evite elas, para que você não tenha nenhum problema no futuro. O ponto principal é que, na maioria das vezes, são apenas pensamentos. São casos pessimistas e até mesmo trágicos, mas que não efetivamente vão se realizar. São só projeções da nossa cabeça. Muitos desses fatos muitos desses cenários se criam baseados nas nossas experiências anteriores e principalmente nas nossas crenças, todas crenças que foram criadas durante a nossa vida, em momentos marcantes. Por exemplo, imagina que você recebeu um feedback do seu gestor e que ele disse que o seu desempenho não está bom e que você precisa evoluir a sua comunicação. Nesse momento, se você já viu algum colega seu que recebeu um feedback ruim sendo demitido, você acabou fazendo uma associação com essa demissão. E provavelmente, na sua cabeça, você já pensou nas dificuldades financeiras que você vai ter se você for demitido, na dificuldade de se reposicionar no mercado, porque o mercado está difícil. Você vai criar vários cenários que não são realistas para que você esteja preparado para te proteger. E isso te gera ansiedade. Repare que todos esses cenários são fictícios, são criados apenas pelo seu cérebro, baseado nas suas crenças e vivências.
E o pior de tudo é que esse cenário vai te gerar uma ansiedade, uma angústia que pode te paralisar, quando efetivamente o que você precisava, segundo o feedback, era melhorar sua comunicação. Então é uma coisa que dependia única e exclusivamente de você. Bem, agora que eu já expliquei mais ou menos o que é a ansiedade, como é que você descobre se tem algum grau de ansiedade? Eu vou falar aqui alguns sintomas e você aproveita e anota aí para ver quantos deles você tem ou se não tem. Preocupação excessiva pelo futuro, perfeccionismo e pensamento compulsivo, desmotivação e falta de concentração, insegurança e falta de autoconfiança, problemas de dormir, tensão muscular, dor de cabeça, angústia, irritabilidade, medo, pensamentos de tragédia, respiração ofegante, coração acelerado, tontura, aperto no peito e taquicardia e sensação de boca seca. Aqui eu não estou falando numa coisa pontual. Eu tive irritabilidade num período do mês, eu tive dor de cabeça no dia tal. Não. Isso daqui é quando você tem constância desse cenário. Quer ver alguns exemplos de ações de pessoas que têm ansiedade e como elas agem durante o seu dia? Por exemplo, ficar checando o celular para ver se alguém te mandou mensagem ou se tem algum problema que possam estar precisando de você para resolver. Ter que participar de algum processo seletivo, ou alguma reunião, ou alguma apresentação importante e as suas mãos começam a suar, ou suas mãos ficam frias, ou suas pernas ficam fracas. Precisar falar em público e ter medo de ser julgado, tentando antecipar qualquer possível situação para que você esteja preparado. E aí você vai criar todas as possíveis perguntas que você pode receber para que você esteja preparado para responder. E isso vai te deixar nervoso. Isso vai te deixar ansioso. Achar o tempo todo que as pessoas que você ama podem estar em algum tipo de risco, tal como um acidente ou um assalto. Um outro que está muito relacionado é pensar que pode perder de uma hora para outra uma coisa ou uma pessoa que você ama, principalmente relacionado à sua família. E um outro também muito comum é achar que você tem alguma doença grave e que em algum momento essa doença vai te tirar a vida ou vai te deixar debilitado ao ponto de você não poder fazer mais o que você ama. E a ansiedade é como um ciclo, né? Os pensamentos levam a você ter ansiedade e a ansiedade faz com que você tenha os pensamentos, que é a descarga de adrenalina no teu corpo. Não só esses pensamentos, como também mudanças fisiológicas, como por exemplo taquicardia, sudorese, dor de cabeça muito fortes. Tudo isso acontece quando você entra nesse ciclo de ansiedade. E essa doença ela tem tendências a evoluir para se tornar um transtorno de ansiedade generalizada, uma síndrome do pânico. Então é importante que você entenda essas características e saiba se você está tendo algum tipo de ansiedade. Existem algumas coisas que você pode fazer para tentar minimizar os efeitos da ansiedade e até evitar. Por exemplo, realizar exercícios físicos regularmente para equilibrar os hormônios do seu corpo, utilizar técnicas de relaxamento como respiração, meditação, yoga e visualização guiada, viver no momento presente, que é o mindfulness, para que você bote o seu lado consciente no momento atual e pare de viver no futuro, que é a característica da ansiedade. Identificar os gatilhos de estresse que te levam a ter ansiedade, para que você possa trabalhar neles e até, tendo um nível de consciência sobre eles, levar para um terapeuta para que ele te ajude a trabalhar nesses pontos. Trabalhar o seu autocontrole e autoconfiança, porque muitos pontos relacionados à ansiedade estão relacionados à autoconfiança. Conversar sobre como você se sente e se colocar como espectador, ou seja, você vai olhar para a sua situação e você vai tentar entender o que está acontecendo com você. Procurar apoio da família e de amigos, mas dependendo do nível de ansiedade que você esteja, o mais indicado realmente é que você procure um psicólogo para que ele possa fazer uma avaliação e indicar o tratamento adequado. Então, galera, só para concluir, o objetivo desse podcast é que você tenha consciência de que a ansiedade não é frescura, não é melindre, não é reclamação, é uma doença que deve ser tratada com acompanhamento psicológico e às vezes até psiquiátrico. É uma doença silenciosa, mas que pode ser evitada se você tiver consciência dos seus sintomas. E o meu objetivo aqui é esse, é te trazer consciência para que você entenda se você precisa ou não evoluir no tratamento dessa doença. E ela não impacta simplesmente em como você se sente, ela impacta na sua produtividade, ela impacta nos seus relacionamentos interpessoais, ela impacta no seu trabalho. Ou seja, ela é uma doença que ela pode transformar a sua vida de uma hora para outra.
Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês acham que esse tema é importante, quiserem mais alguma coisa sobre esse assunto, deixa aqui seu comentário que eu faço um próximo podcast também voltado, seja a síndrome do pensamento acelerado, seja a transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, enfim. Eu faço algum tema relacionado a esse aqui. E não deixe de deixar o seu review do podcast e seus comentários, que vai ser muito importante para que eu continue gerando conteúdos alinhado com o que vocês realmente precisam, tá bom? Não deixa de compartilhar esse podcast, afinal 1/3 da população mundial precisa saber o que está acontecendo. E com certeza tem muita gente aqui no Brasil que está passando por uma ansiedade e não faz nem ideia disso. Um abraço e até a próxima. Se você curtiu esse episódio, deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de compartilhar. Eu vou deixar também os links para as minhas redes sociais na descrição. Um grande abraço e até a próxima!